Olá, sintonizados, nós estamos no episódio 58 do CBcast, aqui de Unai. Nós vamos entrevistar a Luana Raquel, é advogada, ela atua na parte do direito de propriedade industrial, ela tem experiência nessa área e o que nós vamos conversar hoje vai ser exatamente sobre marcas, patentes, desenho industrial, como fazer para registrar, como se proteger. E seja muito bem-vinda, Luana, aqui no nosso programa CBcast. E a primeira pergunta, Luana, é a seguinte, né? Existe um mito aí do CNPJ. A pessoa pensa que só pelo fato de ela ter um nome no CNPJ, ela está protegida. É isso mesmo, Luana? Boa noite, boa tarde, bom dia. Quem estiver assistindo, né, esse CBcast, é sempre um prazer muito grande estar falando sobre marcas e patentes. E é um mito, né, porque as pessoas pensam que só de criar uma empresa e fazer o registro na junta comercial, esse nome ali ele estaria protegido. E a junta comercial, ela protege dentro do Estado. Não vou dizer que não tem uma proteção em cima daquele nome. Teria, sim, uma proteção, né, estadual. Mas o registro de marcas, ele vai te proteger a nível nacional. Então, é muito importante, se a pessoa ela quer se destacar, né, com a sua marca, com o segmento de atuação ou produto ou serviço que ela vende ou comercializa, é extremamente necessário que ela faça o registro de marcas, porque ele é o que vai garantir a proteção a nível nacional. Maravilha. E vamos aqui aquecer esse bate-bola ali, né, Luana, falando do seguinte, vamos conceituar o que é a propriedade industrial e qual a sua importância. Então, existe as diferenciações, né, da propriedade industrial e da propriedade intelectual. Né? Tem muita gente que confunde, até porque os termos são muito semelhantes. Então, assim, a propriedade intelectual, ela vai abarcar todas as criações da mente humana, artístico, científico, industrial. A propriedade industrial, ela já vai falar de temas específicos das quais a lei regulamenta, que é do registro de marcas, a patente, desenho industrial, indicações geográficas. Então, a propriedade industrial, ela vai tratar e vai regulamentar, né, as possibilidades de registro desses itens que eu mencionei. Então, vamos ver se a gente pode sintetizar isso. Propriedade intelectual é o gênero do quais são espécies de direito autoral e propriedade industrial, por exemplo, né? Além dos softwares e outras questões. Mas vamos colocar isso um pouco mais prático, Luana. Num cenário daquele ouvinte nosso sintonizado aí, que criou uma receita de bolo, ele fez uma planilha, hoje a gente tem muita planilha aí que calcula, por exemplo, gestão na pecuária, gestão nisso, gestão aquilo. Ele tem condição de fazer algo para proteger nesses quesitos, nesses afazeres, nessas atividades? Então, acredito que quando as pessoas pensam, né, num método, um método de dar aula, uma receita de bolo, por exemplo, receita de família, eu acredito que pensariam inicialmente numa patente, né? O que seria um equívoco muito grande, porque o artigo 10 e 18 da LPI, ela é expresso em dizer que esse tipo de invenção não é considerada novidade e nem registrável e nem patenteável, né? Então, recomendaria para um caso específico dessa natureza um segredo industrial, que é uma forma de proteção e que não teria um prazo de validade. Poderia ser utilizado também um registro de marcas, porque em cima de uma receita de bolo com algum item, algum sabor diferente, a pessoa poderia criar um nome diferente, e em cima disso um logotipo, uma forma de chamar a atenção do cliente e de fazer com que aquilo seja o diferencial. Seja individualizado, né? Como isso. Algo que ela fez, ela preparou. Então a marca poderia ser um caminho. A marca poderia ser um caminho. Que é uma das espécies de propriedade industrial mais popular, né? Nós temos patente, modelo de utilidade, você falou da identidade geográfica, que é muito utilizada em casos de produtos, e também a própria marca. Dentro da propriedade industrial, Luana, você pode rapidamente diferenciar essas 4 subespécies aí para a gente poder avançar aqui na nossa conversa?
A patente, ela vai falar sobre as invenções, né? Atividade inventiva, que tem que ter a aplicação industrial. Então, quando a gente fala sobre marcas, é difícil até falar com rapidez, porque são temas que precisa de uma certa cautela e de um certo cuidado, porque as pessoas, quando escutar, realmente entender o que vai se encaixar em cada situação. A patente, ela precisa ter a atividade inventiva, precisa ter novidade, precisa ter aplicabilidade industrial, né? Então, mais industrial. Isso, exatamente. Chão de fábrica, aquela coisa assim. Que pode ser produzido em larga escala. A marca, ela modelo fordista de produção grande industrial. Então você tem esse... Agora sim, o que a gente tem que já avançar pela importância que é você se preocupar com esse tema. Por exemplo, em níveis globais, o Brasil é muito atrasado na falta de registro, de preocupação com registro, marca, patente, modelo de utilidade. E isso faz com que o país deixe de ter divisas, receitas, né? Você compara os Estados Unidos, Inglaterra, países da Europa, eles vão lá e fazem todo um trabalho de proteção, inclusive utilizando direito internacional, né, para fazer frente a essas proteções. Então, isso é extremamente importante, né, Luana? Mas eu queria assim, que você, dentro desse contexto, né, especificasse, por exemplo, a gente fala em marcas e patentes como se fosse uma coisa só, tá? Dessas duas, como é que você pode diferenciar? Eu sei que o assunto é complexo. Sim, inclusive o avanço tecnológico de um país, pesquisas relatam que é observado a partir do registro das patentes, né? Porque tem ali o período em que aquela invenção ela fica protegida, né? E depois ela cai em domínio público, onde todo mundo pode utilizar disso. Mas na questão de marcas, a marca ela é a identidade visual, né? Você pode proteger a sua marca apenas pelo nome, né? Que é a marca nominativa, tem a marca mista, que é logo e nome, e a marca tridimensional. E o interessante é que eu não preciso ser empresário formal, no conceito típico de empresário, ou ter um CNPJ para poder fazer esse procedimento. Por exemplo, projeto social com fins sociais, sem qualquer tipo de finalidade econômica, como o CBcast, eu posso, em tese, buscar uma proteção. Com certeza, as pessoas têm muito em mente que às vezes precisa ser um empresário para fazer o registro de marcas, e assim, a marca ela acompanha a pessoa, a marca é um legado que a pessoa, né, ela pode estar fazendo ali de determinado segmento ou serviço que ela vai oferecer, e não necessariamente está ligada a um CNPJ ou alguma empresa que ela faça parte. Tanto que é diferente, a pessoa ela pode ser titular de uma marca e não fazer parte da empresa, ou ela pode fazer parte da empresa e do mesmo CNPJ ou ter titulares diferentes. Maravilha. Bem explicado, muito bem, Luana. Nós temos hoje a rede social como uma grande ferramenta, né, ferramenta atual. Se alguém posta um conteúdo, né, que seja mais ou menos ali original, um design, uma frase ou uma página, né, que seja um blog, e outra pessoa reproduz exatamente o que você acabou de fazer. Existe alguma proteção para isso? Como que se pode, né, proteger contra essa ação de cara dura que o indivíduo ali fez com o autor? É uma situação assim, embaraçosa e delicada. Por quê? Veja bem, a gente tem duas situações. Eu crio uma identidade visual, eu crio um Instagram novo, né, com uma identidade nova, e aí eu não registro. A outra pessoa, ela cria um igual à minha ideia, só que ela vai e registra. Então, a lei de propriedade industrial ela é muito clara em dizer que quem é dono é quem registra, né? Interessante é que é da data que você protocola o pedido. Exatamente. A partir daquele protocolo, você já começa a ter determinadas proteções, né? Porque quando defere lá administrativamente, retroage a data que você pediu. Exatamente. E não adianta você querer provar isso por outros meios que não dá. É o registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal que concentra, né? Justamente. Todas, é como se fosse um cartório de registro de imóveis das marcas, patentes e etc, não é isso? Então a gente tem que ter bem esse cuidado, né? Mas falando assim, quando a gente comenta, com pouco tempo que nós temos aqui no CBcast para falar de algo tão complexo, né, Luana? A gente tem que buscar o máximo que pode sintetizar e transformar essas informações um pouco mais práticas. Mas existe um mito de que
Para fazer todo esse procedimento é preciso gastar muito dinheiro, investir demais. Você pode exemplificar quanto que custava assim, a taxa, o caminho, né, que a pessoa tem lá no INPI, que aqui em Brasília é 162 quilômetros de Unai, para poder organizar uma marca para a pessoa? O primeiro ponto é que não é um serviço exclusivo para advogados. Qualquer pessoa pode fazer o registro de marcas. E assim, levando em consideração ao valor agregado que essa marca ela pode adquirir ao longo dos anos, as taxas elas são muito razoáveis. Teve a atualização de taxa no INPI, hoje pessoa física é em torno de R$440 para você fazer o depósito, né, o pedido do registro da sua marca, só que também o certificado, né, que antes era 298, hoje já não precisa mais. Então, se você fizer uma pesquisa de viabilidade, né, bem feitinha, e a sua marca ela transcorrer todos os passos dentro do INPI, sem oposição, sem nenhuma exigência, você vai pagar exatamente aquilo. E o tempo médio de tramitação do processo administrativo para registro de uma marca simples, vamos colocar assim? Em torno de 18 meses, 12 a 18 meses. Um ano e meio, né? Quer dizer, não é um processo demorado, né? Eu penso que não seja tão burocrático assim, você consegue fazer tudo até online, sim, é isso? Sim, consegue. Muito bem, interessantíssimo. Bom, o próximo passo aqui, Luana, é a gente entender o seguinte, o nosso ouvinte interessado nessa questão, e a gente pode dar vários exemplos de muito sucesso aqui no Brasil, por exemplo, aquele que estava comentando aqui pouco tempo atrás, aquele indivíduo que foi o criador de uma patente, de uma forma industrial, de um simples objeto de controle de ar dentro dos canos. Eu acho que um indivíduo até de Santa Catarina, Balneário, é bem famoso na internet e divulga bastante isso. Um produto que custa R$20, é um suspiro que economiza na água. Esse é um dos exemplos. Ele ficou multimilionário, né? Claro, teve muito sucesso com isso, mas temos vários outros pontos, inclusive para você ter uma empresa que tem uma marca grande, naturalmente você precisa de ter esse registro, porque outra pessoa, outra empresa pode se valer da estrutura do conjunto imagem, né, e simplesmente sair replicando. E a gente já tem vários exemplos que isso acontece, né, por isso que as pessoas precisam insistir na questão desse direito, né, de propriedade industrial e buscar regularizar mesmo, oficializar, e esse é um ponto, né. O ouvinte decidiu que quer se proteger. Qual o passo a passo? O primeiro ponto, né, o primeiro passo que ele tem que fazer é a pesquisa de viabilidade. Antes de qualquer coisa, fazer uma boa pesquisa de viabilidade dentro do INPI, né, que são as formas de pesquisa daquele nome ou daquela marca que ele idealizou, para verificar se já existe algum processo em andamento, algum pedido em andamento, né, se existe o pedido, se está dentro da mesma classe, se existe o pedido dentro da mesma classe, se são os mesmos segmentos ali, né, que ele está pleiteando, porque, por exemplo, a pessoa ela pode buscar o registro de uma marca de roupas, mas ela vai produzir somente vestidos de brilho, ela não vai produzir vestidos de couro. Certo. Então, dentro do INPI, você consegue fazer essa diferenciação da sua marca, ainda que ela seja na mesma classe, no mesmo segmento, você consegue para mostrar para o INPI, em caso de oposição de terceiro ou de um próprio indeferimento do INPI, que a sua marca ela não vai se fazer confundir os clientes de outra marca que já está em tramitação ou que foi deferido. Entendi. Então, você tem toda uma pesquisa anterior que se faz, né, para saber onde inserir aquela marca naquele contexto, não é verdade? Muito bem. Hoje está na moda, teve uma substância que ficou muito famosa aí na ajuda de pessoas que ficaram paraplégicas, enfim, que é algo idealizado pela Tatiana Sampaio, brasileira que está sendo um orgulho do Brasil, e ela trouxe uma substância, né, o nome é um pouco complicado, mas polilaminina, se eu não me engano, é uma substância que ajuda na reconstrução ali da medula óssea e acaba trazendo uma revigoração, né, de todo o sistema ali central. Nesse caso, o que se tem aí, eu não conheço aprofundadamente, mas a gente ouve pela internet, pela imprensa, enfim, de que houve um problema com a patente internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como proteger até internacionalmente, porque o Brasil, em tese, então, teria um prejuízo, porque isso aí é algo ultra mega revolucionário, tá? Vai ajudar as pessoas que têm esse problema, que há muito tempo busca ali se recuperar.
Como que essa proteção foi perdida, por que foi perdida, o que pode ser feito, o que poderia ter sido feito e qual a proteção internacional de direito de marcas e patentes que nós podemos perquirir? Então, quando você deposita uma patente, né, você precisa fazer os requerimentos e os depósitos internacionalmente. É praticamente impossível você depositar ela em todos os países existentes, porque o Brasil ele tem um acordo com alguns países, então isso facilita a entrada daquela patente naquele país, certo, né? E cada país ele vai ter seus valores. Então, no caso da polilaminina. O nome é complicado. Polilaminina. Mas é porque quando a patente inicialmente ela é idealizada, não se sabe se aquela patente ela vai ter algum retorno econômico. Inclusive, pesquisas relatam que de 100 patentes que são deferidas, depositadas, apenas 4, 5 tem um retorno realmente econômico. Entendi. Então, você idealiza uma situação... É cara, né, uma patente muito dessa. cara. E aí, alguns países, o valor que você paga é um valor cheio para você manter aquela patente ali ativa. Ao contrário do Brasil, que o valor, né, são pagos de forma anual, que é como se fosse a vida da patente. Então, quando essa anuidade ela não é paga, a patente ela pode ser arquivada imediatamente, ela não é apreciada, ela não é analisada. Certo, mas no caso das patentes aqui do Brasil, o NPI faz a proteção da patente aqui em nível nacional. Nível nacional. Aí você tem que pagar outras patentes, né? Isso, dentro exatamente. Da convenção que o Brasil é signatário, para poder ter a proteção nos países que são signatários da mesma convenção. Isso. E aí, no caso dessa invenção, foi isso que aconteceu, mas foi a primeira patente que foi depositada, né, que inclusive a fórmula era diferente da que está ativa, né, agora, e foi realmente uma situação de não acreditar que poderia dar certo e que poderia ser o sucesso que é agora, né, que se tornou esse estudo tão revolucionário. Por isso que é importante a gente procurar desde logo, né, toda essa proteção para evitar justamente cair em desuso, cair em domínio público logo de cara e você perder todo o valor econômico sobre a exploração, a invenção que você teve. Muito bom. Eu acho que o Brasil tem que crescer bastante, né, Luana, nesse ponto. As pessoas precisam se atentar a isso e sabendo talvez que é algo tão assim, simples, né, de fazer, tem baixo custo. Claro, precisa muitas vezes de um profissional que vai atuar ali por conta das classes, né? É bem complicada essa parte do acompanhamento também. E é bom que você acaba concentra mais energias para aquilo que é do empresário mesmo, da sua atividade fim, né? Porque isso é uma atividade meio de uma atividade empresarial que busca um profissional para ajudar a ter acesso, né, e obter esse registro de marca ou patente. A mensagem final, Luana, já encerrando o nosso programa de 20 minutos, muito pouquinho, né, Luana? Para explicar um tema tão amplo, né? Realmente. Podemos ficar aqui falando de direitos autorais, né, inclusive, que uma parte até mais ampla também, enfim, muita coisa a ser divulgada. Mas, para resumir, Luana, agradecer novamente a sua participação aqui. Para quem está ouvindo agora o nosso sintonizado do CBcast, está desenhando o seu primeiro projeto no papel, qual a sua recomendação de ouro? Minha recomendação de ouro é a pesquisa de viabilidade. Ela vai ser o pilar de seu registro de marcas, porque é a partir dele que você vai ter condições, né, de avançar ali no registro e ter uma possibilidade de deferimento e, a partir daí, galgar o seu segmento, o seu produto, o seu serviço de uma forma mais assertiva, segura e diferenciada, que é o objeto principal da marca, que é fazer o seu negócio, ele ser um modelo de negócio diferente. Bacana, Luana, muito obrigado novamente e fique à vontade para retornar. Inclusive, nós estamos com a nova vertente do CBcast que cuida de analisar as obras jurídicas, não jurídicas, pode ser qualquer tipo de obra literária. A gente utiliza a nota de rodapé, o essencial entre linhas, para a gente também falar sobre mais conteúdo, porque o conhecimento é poder. Então, a gente tem que difundir o conhecimento e o CBcast 20 Minutos está aqui à sua disposição. Inclusive, se você quiser trazer um violão para fazer uma palhinha também aqui, porque a Luana, para quem não conhece, ela além de advogada, ela trabalha também
ela é cantora, né? Exerce atividades artísticas, né? E se eu criar uma música, por exemplo, tem algumas letras ali, como é que eu faço, hein? Para poder garantir a proteção Na autoral. Biblioteca Nacional, você pode fazer aí o outro registro, assunto, então. Outro departamento, inclusive, ser afiliado, né, às associações que faz o cuidado da divulgação daquela música, né, porque se você tem as associações que vai proteger o intérprete, o cantor, o músico, né, para você auferir lucro com a divulgação. Você falou que eu posso fazer a pesquisa de viabilidade no site do INPI, né? Mas aí a questão do direito autoral já é outra. Sim. Eu queria fazer essa mesma pergunta para a questão da biblioteca. Eu acho que a biblioteca tem que ir lá pessoalmente, né? Você não tem como fazer o pedido online, não, né? Eu preciso aprofundar mais. Então tá aí o próximo episódio falando de direitos autorais. Muito obrigado, Luana. Até a próxima. Tchau, gente.